Fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir bem aqui e no vídeo de hoje vai ser um vídeo parrudo com muito conteúdo. Vamos falar sobre as demonstrações financeiras, focando aqui na demonstração do fluxo de caixa, no balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Então são as três principais demonstrações financeiras que eu quero comentar no vídeo de hoje. Lembrando que é um vídeo muito completo, com muito conteúdo. Se você quiser fazer anotações, se você quiser, pode ver esse vídeo tantas vezes for necessário, porque talvez seja necessário, tá bom? É um vídeo meio longo, com muita coisa pra gente falar. Então, se você já gostou da ideia de ter um vídeo com muito conteúdo diferenciado e que realmente vai te agregar como investidor que quer melhorar suas análises, porque as demonstrações financeiras são documentos contábeis que vão te auxiliar nas suas análises, estão disponíveis nos relatórios que as empresas distribuem. Quando você vê tudo aquelas fileiras de número, são as demonstrações financeiras. Então é muito importante a gente ter uma noção básica do que a gente vai encontrar ao analisar os balanços de uma empresa. Tá bom? Então se você já gostou da ideia, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem um e-book gratuito aqui na descrição também. Se você for mais iniciante, recomendo muito a leitura desse material. Então vamos começar logo de uma vez, porque não temos tempo a perder. A demonstração financeira, então, ela é a variedade de relatórios contábeis produzidos numa companhia que vai te auxiliar, entre outras coisas, na tomada de decisões a respeito de gastos, de investimentos por parte das empresas, dos gestores e de você como investidor. Então ela auxilia toda essa galera aí. Você como investidor tem que olhar com a visão de investidor. E também mais então uma fonte de informações e de mais coisas para você analisar antes de comprar uma empresa, que a maioria não sabe nem que é uma demonstração financeira, mas está cheio de empresa em carteira. Não sei o que essas pessoas analisam, mas vamos lá. Esses daqui são alguns dos principais tipos que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Não vou falar dessas 5, eu vou falar de 3 que eu já citei. Vamos ver então aqui o balanço patrimonial. Ele é o documento então responsável por expor a condição patrimonial da empresa em relação aos ativos, os passivos que a empresa tem, dos balanços, do patrimônio líquido durante o período de um ano. Enquanto os ativos eles representam os bens, direitos da empresa, os passivos então são as obrigações que a empresa tem, né, as dívidas contraídas por ela, e o patrimônio líquido é o resultado dos passivos e dos ativos. Então, o patrimônio líquido é o capital dos sócios, é aquilo que sobra da empresa, de preferência deve ser positivo, né? Então a gente sempre espera que a empresa ela tenha um patrimônio líquido positivo, pois isso indica que ela tem mais ativos do que passivos. Mas vou falar disso mais pra frente, fica tranquilo. Então, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ela, como o próprio nome indica, ela analisa então as modificações ocorridas no saldo dessa conta ao decorrer de um período contábil qualquer, um ano, um mês, o que seja. Então, ela é basicamente a aplicação do lucro líquido. A DRE, que está logo abaixo, ela sai da receita e chega no lucro líquido. E então a gente vê ali o lucro líquido, e a DLPA ela mostra como que esse lucro foi utilizado. De forma bem básica, é basicamente isso. A DRE então ela mostra todo o percurso do dinheiro da empresa, desde o bolso do cliente até o lucro líquido, passando pelos resultados operacionais, financeiros, EBIT, EBITDA, receita bruta, lucro bruto, margens, tudo dá para tirar dali, e eu vou falar mais a fundo dela. A outra aqui, demonstração do valor adicionado, é a mais peculiar dessas demonstrações financeiras, é menos comum, porque ela não analisa simplesmente se a companhia gerou lucro, se deu prejuízo, movimentou o capital, as projeções. Na verdade, ela analisa como as empresas geraram riqueza e, através disso, impulsionaram o desenvolvimento econômico e social da empresa. Então, isso mostra como os impactos dessa empresa na sociedade como um todo. Então ela é mais essa parte de responsabilidade social da empresa. Então mostra o desempenho empresarial em um determinado período. Então é uma demonstração um pouco mais diferente dessas outras. E agora a última aqui que eu vou comentar mais brevemente é a demonstração de fluxo de caixa, que basicamente mede a entrada e saída de dinheiro no caixa da empresa. Então vou falar no vídeo de hoje sobre o balanço patrimonial, a DRE e depois a demonstração de fluxo de caixa, que são as três principais demonstrações financeiras, como eu já disse aí. Então vamos começar direto pelo balanço patrimonial, ele que é constituído pelos ativos, passivos e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é a subtração de ativos menos passivos. Então, ativos menos passivos, patrimônio líquido. A gente sempre espera que a empresa tenha mais ativos do que passivos.
Só assim o patrimônio líquido vai ser positivo. Se o patrimônio líquido for negativo, muito cuidado, pois isso mostra que a empresa tem mais passivos do que ativos. De forma bem simples, é como se você estivesse comprando dívidas. Uma empresa que tem mais passivos do que ativos. Então, quando for analisar uma empresa, por favor, patrimônio líquido positivo é o mínimo que a gente espera de uma empresa. Então o ativo ele compreende os bens, direitos e as demais aplicações de recursos controlados por essa empresa, por essa determinada empresa, capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Então ele é basicamente tudo que a empresa tem que pode ser transformado em dinheiro. Os passivos, eles basicamente então são as dívidas dessa empresa, aquilo que ela está devendo, as obrigações dessa empresa. Então ela é as obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação, ou seja, a empresa vai precisar pagar esses passivos. E ela vai usar então os ativos para pagar os passivos, o dinheiro para pagar as dívidas, de forma bem resumida. E o patrimônio líquido é o resultado disso tudo, ele compreende os recursos próprios da empresa, é aquilo que sobra, depois de tirar todos os passivos. Então é a diferença entre o ativo e o passivo. A gente chega então no patrimônio líquido, que é aquilo que sobra de fato para você como acionista, para os sócios da empresa, porque já está descontado todos os passivos. E essa diferençazinha aí é o patrimônio líquido. Então vamos lá. A missão do patrimônio líquido, para que serve? A principal missão dele é entender de onde vem e para onde vão os recursos financeiros recebidos pela empresa. Com ele, a gente consegue ter uma posição patrimonial da empresa, conhecer os bens, direitos e obrigações durante um determinado período de tempo. E entender as fontes de recursos para os investimentos que a empresa vai vir a fazer. E observar a evolução histórica para assim conseguir fazer um planejamento mais preciso e conciso para o desenvolvimento e a manutenção das atividades da empresa, para ela conseguir manter as suas operações. E observar a evolução histórica para o planejamento, já falei, e permitir então dar lastro aos pagamentos de dividendos e também permitir o planejamento tributário e fornecer informações úteis para quem tiver interesse, como você acionista. Então é basicamente isso. Vamos falar um pouquinho aqui então sobre os bens, direitos e obrigações da empresa. Os bens são tudo aquilo que se possa satisfazer alguma necessidade da empresa, ou seja, que tenha um valor e que possamos dizer que a empresa tenha sobre sua posse. Um exemplo disso, máquinas, equipamentos, essas coisas que a empresa pode usar para fazer os seus produtos, oferecer os seus serviços, é aquilo que está sobre posse imediata da empresa. Isso é um bem. O direito, ele é um bem, só que não está no poder direto da empresa. Vamos pensar o seguinte, os recursos da empresa que estão depositados em um banco. O dinheiro, ele é um bem da empresa, ela que depositou esse dinheiro lá no banco, mas ele não está sob o poder imediato dessa empresa. O fato do banco estar com o bem dessa empresa o transforma em um direito. Isso ocorre, por exemplo, com as contas a receber. Você vendeu uma mercadoria com a condição de receber um dinheiro. O dinheiro é seu. Porém, o comprador ainda não entregou o dinheiro para você. Então, é basicamente os bens que não estão sob posse imediata da empresa. Os bens, eles estão sob posse imediata da empresa. Já as obrigações vêm dos bens que não são seus e estão sobre o seu poder. É, por exemplo, quando um funcionário trabalha para você com a condição de pagamento mensal. Aquele valor, ele é do empregado, mas vai para ele só no final do mês. É aquele dinheiro que você vai dar para o seu funcionário, pagar ele no outro mês e até lá esse dinheiro é seu. É algo que você tem que pagar, tá bom? Mas no momento você ainda está com esse dinheiro. Isso são as obrigações da empresa. Vamos falar então um pouquinho agora sobre a estrutura dos ativos e dos passivos na empresa. Bom, os ativos eles são separados em ativos circulantes, que são os direitos que a empresa possui e que consegue realizar, ou seja, são os ativos que ela consegue transformar em dinheiro em um período inferior a um ano. É aquele dinheiro com alta liquidez, aquele dinheiro que a empresa consegue, se precisar, ela tem esse dinheiro em até um ano. Por exemplo, o caixa, que é um dinheiro parado ali que ela pode usar quando ela precisar. As contas a receber e estoques, que normalmente eles vão ser liquidados em até um ano. Já os não circulantes, os ativos não circulantes, são aqueles bens e direitos que serão realizados ou podem vir a ser realizados só acima do prazo de um ano. Neles estão os direitos de mais longo prazo, como por exemplo no realizável de longo prazo e os bens da empresa, como o imobilizado, que são os ativos imobilizados da empresa, são carros, máquinas, equipamentos
e os investimentos na empresa. Agora o passivo, ele serve basicamente, ele segue uma lógica semelhante. Aqui os passivos e o PL é o patrimônio líquido. Não confunde o PL sem uma barra no meio com o PL com uma barra no meio. A barra no meio é aquele indicador fundamentalista lá, preço sobre lucro. O PL juntinho assim é o patrimônio líquido. Então no contexto de hoje o PL vai ser o patrimônio líquido, tá bom? Então o passivo segue a mesma ordem. Passivo circulante, as obrigações com vencimento de até um ano. É aquele dinheiro que a empresa tem que pagar, aquilo que a empresa tem que pagar em até um ano. Fornecedores, empréstimos, impostos. E o não circulante é aquelas obrigações, aquelas dívidas, por exemplo, para o longo prazo, os empréstimos que a empresa vai pagar só lá na frente. Isso é o passivo não circulante. E o patrimônio líquido é onde estão os recursos diretamente investidos pelos sócios e as reservas de capital realizadas. Como eu disse, é a subtração de passivos e ativos, é aquele dinheiro que de fato é seu como acionista da empresa. Bom, vamos lá. Então, como o relatório contábil então ele é elaborado? Bom, o que antecede a elaboração do balanço patrimonial são os registros dos fatos contábeis. Esses fatos contábeis são todas as alterações e movimentações envolvendo os bens, direitos e obrigações da empresa. Lembrando que todas essas informações aqui dos balanços você encontra lá no site de RI, como eu já falei. E aqui do balanço patrimonial, a gente consegue tirar diversos indicadores, como por exemplo o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. A gente tem os indicadores de liquidez, liquidez corrente, ativo circulante e passivo circulante. Tem a liquidez seca, a liquidez geral, liquidez imediata, os indicadores de endividamento. Então tem bastante indicadores interessantes que a gente consegue retirar aqui apenas do balanço patrimonial. Lembrando que se você quiser entender melhor esses indicadores, eu vou falar sobre eles provavelmente em um vídeo mais pra frente, mas já para você entender que desses balanços a gente tira diversos indicadores, a mesma coisa na DRE. Então a gente consegue tirar muita coisa desses balanços, dessas demonstrações financeiras. Todos os seus indicadores fundamentalistas são tudo tirado das informações que eu estou trazendo no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você quiser depois dar uma olhadinha mais a fundo nisso daqui, pesquisar um pouco, vale a pena, tá? Eu não vou me alongar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente tem 2 demonstrações inteiras ainda para falar aqui no vídeo de hoje. Se você já está gostando, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Aqui a gente tem um exemplo de balanço patrimonial, mas antes eu gostaria de dizer que o motivo do patrimônio líquido ser exatamente então esse capital dos sócios, justamente porque ele é aquele dinheiro que sobra no final das contas, é aqueles ativos que sobram no final das contas, porque já foi subtraído todos os passivos na empresa. Vale ressaltar então que se ele for negativo, a empresa tem mais passivos do que ativos, então sempre busque uma empresa com patrimônio líquido positivo. Eu achei esse balanço patrimonial pessoal porque para a gente sair um pouco dessa teoria maçante, eu vou mostrar aqui a divisão de ativos, passivos e o patrimônio líquido de uma pessoa normal. Lógico, não são todos os ativos e passivos que você tem que pagar no seu mês, mas pensa, dá para refletir os ativos que você tem, os passivos que você tem e aquilo que sobra como seu patrimônio propriamente dito. É aquilo que sobra já descontando todos os passivos. Vamos dar um exemplo aqui. O saldo na sua poupança lá, R$ 11.230. O dinheiro que você tem na sua carteira, 70 conto. O seu celular, quanto que vale o seu celular? Uns R$ 500. As roupas que você tem ali no seu armário, você está vestindo, R$ 440. Objetos de uso pessoal, aí o seu relógio, o seu tênis, por exemplo, dá para incluir nas roupas também, R$ 600. A sua bicicletinha lá, 180. O computador que você está utilizando, 1.200. Quanto que tem então tudo de passivo que você tem? Tudo aquilo que você pode vender e conseguir como dinheiro. R$ 14.220. Isso são os valores dos seus ativos. Lembrando que são tudo métricas contábeis, né? Nada é tão certo assim. Não quer dizer que o valor de mercado que você realmente vai executar a sua venda será isso. Agora, exemplo passivo aqui, R$ 900 na mensalidade do seu filho e o crédito lá, a conta do seu cartão de crédito que você tem que pagar, R$ 600. Então, seus ativos, R$ 1.500. Subtraindo ativos, 14.220 menos 1.500, a gente chega no seu patrimônio líquido de 12.720. Uma empresa funciona basicamente assim, e uma coisa que eu quero que você entenda é que cada empresa ela divulga o balanço patrimonial, a DRE, o fluxo de caixa com linhas diferentes, com informações diferentes, porque cada empresa tem a sua operação. Então, normalmente os mesmos setores são parecidas, mas não quer dizer que tudo que eu vou mostrar, os exemplos que eu vou mostrar aqui, serão iguais linha por linha. Então, por isso que quanto mais você estuda, mais você analisa, mais você vê na prática, mais você vai pegando jeito. Saindo então do balanço patrimonial, vamos falar aqui da DRE.
tá bom? A DRE é uma síntese econômica completa das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se a empresa teve lucro ou prejuízo nesse período. Sabe por quê? A última linha da DRE é o lucro líquido ou o prejuízo. Então ela mostra da receita da empresa, da receita bruta, daquilo que saiu do bolso do cliente para comprar e consumir os produtos e serviços da empresa, chegando, fazendo todos os descontos, até tirar os impostos, tudo até o lucro líquido, aquilo que sobra de verdade do bolso do cliente até o lucro da empresa. Um exemplo de DRE. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de DRE para você dar uma olhada, tá bom? Isso aqui é de uma, mais trazendo para a realidade de uma empresa mesmo, tá? E eu vou explicar linha por linha para você. Então, eu deixei aqui algumas linhas em branco para ficar mais fácil de entendimento, tirando algumas coisas que não são tão importantes. Isso aqui é a estrutura básica de uma demonstração de resultado de exercício. E como eu já disse, ele é um exemplo de relatório que pode ser estruturado pela empresa, mas é um relatório gerencial, ou seja, as empresas podem adicionar ou excluir linha de acordo com as necessidades da empresa, foi o que eu disse anteriormente. Então, aqui nessa imagem a gente tem algumas informações básicas da estrutura básica de uma demonstração de resultado de exercício. Então ele é formado de maneira lógica e sequencial, tornando fácil a leitura e até mesmo para os gestores sem formação financeira. Mas, para não ficar muita dúvida, vamos mostrar aqui passo a passo de todas essas linhas aqui para você de forma mais resumida possível para ficar o mais claro, tá? Não quero me aprofundar tanto. Primeira linha aqui, a receita de vendas. E a receita bruta da empresa é exatamente aquilo, é a primeira linha da receita na demonstração do resultado do exercício, é a receita bruta que traz de forma agrupada toda a receita gerada pela venda de produtos e serviços que a empresa faz. Então todas as receitas, todo o dinheiro que ela arrecada no primeiro momento chega aqui no topo da DRE. E vamos então já fazer uma primeira dedução. Logo na sequência então a gente tem a dedução de vendas, que representa os descontos, abatimentos, promoções e alguns impostos como ICMS, ISS e etc. Então aqui a gente já fez algumas deduções de promoções, descontos, tiramos já alguns impostos, chegamos na receita líquida, que é o resultado da receita de vendas menos algumas deduções. É um dos principais indicadores que a DRE nos fornece, fundamental para qualquer análise, tá bom? Então, independente do porte ou do setor de atuação da empresa. Então, chegamos na receita líquida, vamos fazer mais descontos. Aqui a gente vai fazer a CPV ou CMV, que é o custo de produtos vendidos, o custo de mercadorias vendidas. Em outras palavras, são os gastos relativos à fabricação de um produto, compra de uma mercadoria ou prestação de um serviço. Aqui a gente vai fazer os descontos que a empresa tem para fazer os seus produtos, para oferecer os seus serviços. São essas despesas mais iniciais, mais na produção mesmo dos seus produtos e prestação dos seus serviços. Tirando então o CPV da receita líquida, a gente chega na margem bruta, que a gente consegue fazer, um indicador que a gente consegue como resultado do lucro bruto. Aqui na margem bruta a gente também consegue, bota uma barra aí, lucro bruto. Aqui a gente chega no lucro bruto da empresa, que é outro indicador bastante importante. Aqui é o lucro bruto, já fizemos diversos descontos importantes, chegamos no lucro bruto da empresa. E agora a gente vai fazer diversos descontos, as despesas variáveis, gastos com pessoal, despesas operacionais. Então vamos falar um pouquinho sobre essas três deduções. Despesas variáveis, podemos citar os fretes pagos para entrega dos produtos e serviços, gastos com combustível dos veículos. Ela também pode se comportar como uma despesa não estando atrelada diretamente à produção, que foi no item anterior, e nem à quantidade vendida do produto, mas ainda tendo forte relação com as atividades de produção e venda. Gastos com pessoal. Ela consiste basicamente em pagar os salários, encargos sociais, benefícios, e isso aqui é com a parte dos funcionários da empresa. E as despesas operacionais compreendem todas as despesas fixas relacionadas aos gastos para manter a empresa em funcionamento. Conta de aluguel, água, energia, telefone, escritórios são alguns exemplos. Já fizemos então diversos descontos. Então a gente chega aqui no EBITDA, que é um indicador muito importante, que ele é basicamente o coração da empresa. É muito importante entender o EBITDA, que ele é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador fundamental, porque ele traz o resultado gerado
pela operação da empresa. Isso aqui é o lucro operacional da empresa. É o lucro que a empresa consegue já apenas com as suas operações. Por isso que é tão importante, porque a maioria do dinheiro que a empresa consegue é com as suas operações. Então por isso ele é muito importante. Ele se assemelha muito ao potencial de geração de caixa da empresa. E ele não conta a depreciação, amortização e exaustão, tá bom? Isso aqui é só a parte operacional da empresa. Então vamos fazer um descontinho no EBITDA, vamos tirar a depreciação, amortização e exaustão da empresa. Aí a gente vai chegar no resultado operacional de fato, que é o EBIT. Aqui a gente já descontou tudo da operação da empresa e também a depreciação e amortização, que é essa desvalorização que os ativos intangíveis e tangíveis da empresa sofrem. Eu vou gravar um vídeo só sobre EBIT e EBITDA, então se você quiser ver o resultado desse vídeo, já se inscreve no canal porque já está anotado. Eu vou gravar um vídeo só sobre EBIT e EBITDA porque são os corações dos resultados operacionais da empresa, são muito importantes. A principal diferença então entre o EBIT e o EBITDA: o EBIT já está descontado a depreciação e amortização, que é uma desvalorização contábil que a gente faz sobre os tangíveis e intangíveis da empresa, sobre os ativos tangíveis e intangíveis. Então são a depreciação ano após ano que a gente faz sobre carros, sobre os imóveis, sobre os móveis da empresa, sobre os bens industriais, as fábricas, as máquinas. Esses ativos eles vão sendo desvalorizados e isso é depreciação. E a amortização, ela é a mesma coisa, ano após ano, uma desvalorização dos ativos intangíveis da empresa, que pode ser a marca, alguma licença que a empresa tem. Então são esses ativos intangíveis que não são físicos propriamente dita, como um carro. Então fizemos já esses descontos que não tem efeito caixa, tá? Depreciação e amortização não tem efeito caixa, por isso que o EBITDA se aproxima a geração de caixa da empresa e o EBIT é só resultado final da operação. Então, EBIT, resultado final da operação da empresa, chegamos no lucro operacional de verdade aqui, já descontado também a depreciação e amortização e a exaustão da empresa. E depois disso, a gente tem o resultado financeiro, que eu coloquei uma setinha do lado. O resultado financeiro, ele é basicamente o seguinte: o dinheiro que a empresa arrecada através das aplicações financeiras dela. Por exemplo, ela tem um dinheiro em caixa, as disponibilidades, que a gente falou lá no balanço patrimonial. As disponibilidades é a mesma coisa que o caixa líquido da empresa, é o dinheiro com liquidez que a empresa tem para poder utilizar por agora. Então esse dinheiro em caixa ele vai rendendo. Um CDB, por exemplo, a empresa deixa esse dinheiro no CDBzão lá do Itaú, do Bradesco, Santander, o que seja, e vai lá rendendo um pouquinho. Isso é uma receita financeira, isso é um dinheiro que a empresa ganha com as suas aplicações financeiras. Só que a empresa ela também vai ter dívidas, concorda? Então ela tem que pagar juros por essas dívidas, juro, tem que pagar aqui mês a mês as dívidas dessa empresa. Isso é uma despesa financeira. Uma é a receita financeira, que é basicamente sobre o caixa da empresa, e outra é a despesa financeira sobre a dívida da empresa. Então pega a receita financeira, aplicação financeira, despesa financeira, juros pagos pelas dívidas. A gente faz a subtração, receita menos despesas financeiras. Resultado financeiro, normalmente vai ser negativo, tá? Muitas empresas têm resultado financeiro negativo, mas ele acaba sendo pequeno, né? Ele não acaba sendo muito negativo, a não ser que a empresa seja muito alavancada, tenha muita dívida. Então, o resultado financeiro, se ele for positivo, é um outro lucro que a empresa tem. Só que vale ressaltar, isso aqui é em relação à dívida, caixa e rendimentos e juros que a empresa tem que pagar. Então, isso aqui não tem um efeito sobre a operação da empresa. O EBIT encerra o lucro da operação. O resultado financeiro está logo ali abaixo do EBIT sobre essas outras receitas e despesas que a empresa tem não relacionados à operação propriamente dita. Vamos pegar o EBIT. Vamos somar com o resultado financeiro, que pode ser positivo, aí vai aumentar um pouco o EBIT, ou se for negativo, resultado financeiro negativo, a gente vai diminuir um pouco o EBIT. Então ele acaba ficando um pouco menor. Temos então esse resultado aí final da empresa. Vamos subtrair outros tributos, IRPJ, CSLL. Então a gente vai subtrair os impostos do resultado financeiro, do EBIT, somados, e vamos chegar na última linha da DRE, que é o
resultado líquido, o lucro líquido da empresa, que é, portanto, de fundamental importância para as mais tomadas diversas decisões que a empresa tem que tomar, como realizar financiamentos, investimentos, pagar dividendos. Então, na DRE são discriminados os valores referentes à receita bruta lá de baixo, diversas despesas, diversas receitas, e a gente chega no resultado financeiro da empresa, no resultado líquido, no lucro líquido. Então, é uma demonstração financeira muito interessante, muito importante, pois mostra a operação da empresa como um todo, mostra o resultado financeiro. E se você quiser ver isso aqui mais na prática, porque às vezes fica meio confuso mesmo, eu vou deixar no card acima um link que eu mostro uma análise parecida, um vídeo mais prático, que eu vou mostrar passo a passo de muitas das coisas que eu mostrei aqui no vídeo de hoje. Eu vou mostrar como encontrar o patrimônio líquido, eu vou mostrar o EBITDA, eu vou mostrar as margens, eu vou mostrar a receita, eu vou mostrar o caixa, eu vou mostrar a dívida, eu vou até falar sobre o fluxo de caixa e o pagamento de dividendos. Se você quiser ver uma análise prática, bem mais prática sobre tudo isso aqui, eu vou deixar no card acima, então depois já assiste esse vídeo, ele é um vídeo muito completo também, e somado esses dois vídeos você vai ter uma noção geral muito interessante para analisar uma empresa, muito interessante mesmo. Então, um vídeo que eu vou deixar no card acima também, se eu lembrar, vou deixar na descrição. É um vídeo que vai te ajudar muito a completar ainda mais as suas análises. Então, já falamos da DRE e do balanço patrimonial. Qual a diferença entre eles? O balanço ele serve para representar a situação financeira e patrimonial da empresa na sua data de resultado, de emissão, desculpa. Ela demonstra ativos, bens e direitos, e passivos e as obrigações da empresa. O resultado é o patrimônio líquido. A DRE serve apenas para relatar a situação econômica relacionada às despesas e receitas da empresa e dando o lucro líquido do final do ano ali como resultado. Então, é um exercício ruim, ele representa apenas isso. A empresa teve um ano complicado. E apesar das diferenças e também por conta delas, os relatórios contábeis acabam sendo complementares. Você sempre vai analisar um, depois o outro. E os dados auxiliam na obtenção de respostas extraídas da informação, e também a gente consegue pegar diversos indicadores financeiros para simplificar essa análise. Vamos lá, talvez tenha ficado confuso, vou resumir aqui para você. O balanço, ele demonstra os ativos, passivos e o patrimônio líquido. Ele usa como base tudo que a empresa já tem, tudo que a empresa já construiu, tudo que a empresa deve. Então ele é um relatório, um balanço muito mais estrutural da empresa como um todo. A DRE, ela mostra a receita e o lucro líquido desse ano. A DRE de 2019, receita, lucro desse ano, demonstra apenas o que aconteceu em um ano. E já o balanço, ele mostra, ele é o resultado de tudo que a empresa já tem, de tudo que a empresa já construiu, de tudo que a empresa já formou, de tudo que a empresa já é. Então o balanço, ele mostra algo muito mais completo e amplo. Quando a empresa ela tem um DRE, ela vai lá e chega um lucro líquido, e o lucro líquido vai voltar e vai ser acumulado com todas as outras DREs, com todos os lucros que a empresa já formou, com tudo que a empresa já fez lá no balanço patrimonial, porque ele mostra todo o histórico já da empresa, tudo que a empresa tem de passivos, de ativos, a diferença entre os dois. Então os lucros da empresa, uma hora ou outra, eles vão ser utilizados agora na demonstração de fluxo de caixa que eu vou mostrar para você, e no final das contas tudo que a empresa fizer vai ser refletido no balanço patrimonial. Vamos falar da última demonstração financeira do vídeo de hoje, que é a demonstração de fluxo de caixa. É uma demonstração muito importante porque ela basicamente mede a entrada e saída de dinheiro do caixa da empresa. Não preciso falar mais nada da importância que é entender como a empresa tira e coloca dinheiro no caixa dela. Então, bora lá falar sobre a demonstração de fluxo de caixa, vai ser um pouco mais rapidinho. Ela é dividida em três grandes áreas: as atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Vamos começar sobre a operacional. É muito importante que a atividade operacional da empresa seja positiva, pois isso mostra que entra mais caixa pelos lucros da operação do que sai pelas despesas da operação. E se a operação da empresa não coloca dinheiro no caixa, então a situação provavelmente vai estar muito complicada. Então vamos lá, atividades operacionais referem-se às atividades relativas à operação diária e rotineira da empresa decorrente da produção e entrega de produtos e serviços, reunindo dados da DRE e balanço patrimonial. Exemplos: o que entra aqui? Receitas, o que sai daqui? Os custos, despesas, pagamentos, contas a pagar, a receber, pagamentos de impostos, salários. Então todo esse dinheiro que sai pela empresa pagar, sai do caixa dela.
E o dinheiro que entra é o dinheiro das receitas das operações, basicamente. Então é muito importante que entre mais dinheiro através das receitas operacionais do que saia para pagar tudo que move a operação da empresa. Atividades de investimento, aquelas atividades relativas ao uso de dinheiro para aplicar naquilo que vai gerar benefícios futuros e que tenha por objetivo manter o negócio em funcionamento. Aqui entra um indicador bastante interessante, como por exemplo o CAPEX, que é o dinheiro que a empresa gasta para se expandir, para manter as suas operações. Atividade de investimento é isso aqui, é aquele dinheiro que a empresa usa para manter e expandir as suas operações. É o dinheiro que ela usa nela mesma. Atividades de financiamento. Referem-se então à captação de recursos de terceiros ou dos sócios, devido às necessidades da organização ou escassez de dinheiro. Podem ser empréstimos, financiamentos, aumentos de capital, emissão de ações, entre outros. Além das entradas, existem as saídas, como o pagamento de dívidas, os dividendos e a distribuição dos lucros. Vou resumir para você. Isso aqui é a relação da empresa de saída e entrada de dinheiro do caixa com os sócios, como você, acionista, e com terceiros. Vamos falar primeiro de terceiros? A relação de terceiros é basicamente dívida. O dinheiro que a empresa vai lá, contrai uma dívida com um banco, ela pega esse dinheiro da dívida, coloca no caixa para utilizar e o dinheiro vai entrar por aqui, atividades de financiamento. Então essas, basicamente, a operacional de investimento e financiamento são divisões no caixa da empresa para você entender e separar bonitinho o que diz respeito a cada entrada e saída. Separar o caixa para você não misturar tudo. Então é basicamente para isso que servem essas divisões. Atividade de financiamento com terceiros, então a empresa pega a dívida, coloca no caixa. Então entra o dinheiro no caixa aqui quando ela contrai uma dívida. A empresa vai pagar uma dívida, tem um dinheirinho ali para pagar a dívida, vai sair o dinheiro do caixa para pagar a dívida. Relação com terceiros. Com sócios, a empresa vai lá, ela pode fazer uma nova emissão de ações, aumentar o seu capital social, fazer nova emissão de ações, como está aqui. Então a empresa ela vai formar mais ações, vai disponibilizar novas ações, emitir novas ações para o mercado. A gente vai lá, compra essas novas ações, depois que a empresa já fez o IPO, ela pode emitir novas ações para arrecadar mais dinheiro. O dinheiro arrecadado com a emissão dessas ações entra no caixa através das atividades de financiamento. Então esse dinheiro que ela consegue com os sócios. Um dinheiro que a empresa perde do caixa com os sócios, ela vai lá, pega o dinheiro do caixa e paga dividendos. Vale ressaltar que dividendos não é almoço grátis não, querido. Tá? Dividendos é um dinheiro que sai do caixa da empresa. Isso saiu do caixa da empresa. Não existe almoço grátis no mercado. Por isso que quando a empresa paga dividendos, a cotação cai, porque é um dinheiro que a empresa está perdendo para remunerar a acionista. Acho que ela está perdendo porque ela vai remunerar, né? Às vezes é a forma mais eficiente da empresa utilizar esse dinheiro. Eu não estou fazendo uma crítica, pelo amor de Deus, quem que não gosta de receber dividendo? Mas muita gente não sai de onde sai dividendos, sai do caixa da empresa, através das atividades de financiamento. O dinheiro aqui ó, sai das atividades de financiamento da empresa. Por exemplo, quando ela vai comprar as próprias ações, é um dinheiro que sai também aqui das atividades de financiamento. Quando ela contrai dívida, paga uma dívida, sai daqui. Então, quando a empresa vai pagar dividendos também é o dinheiro que sai do caixa da empresa, tá bom? Não é um dinheiro que sai do além, não. Ele desconta também do preço da ação, porque o mercado não é bobo e vai fazer esses ajustes. Mas, sobre a demonstração do fluxo de caixa, vamos finalizar aqui a conclusão. Vou dar um exemplo depois e finalizamos o vídeo, tá bom? Vamos lá. O resultado da demonstração do fluxo de caixa é a soma dos resultados líquidos das atividades anteriores e deve representar a diferença entre o saldo inicial e final do caixa da empresa. Então essa variação do caixa na empresa, o fluxo de caixa livre. Manter o fluxo de caixa positivo e crescente é o objetivo de todas as organizações no longo prazo. Isso porque demonstra que a capacidade de saúde financeira estão gerando resultados positivos. Lembrando que uma empresa ela pode ter um caixa negativo, mas de preferência ela tem que estar se expandindo. E, por exemplo, a Raia Drogasil, em 2017 e 2018, ela teve um fluxo de caixa livre negativo. Por quê? Porque ela estava abrindo muita loja, estava se expandindo, então ela acabava gastando mais dinheiro, saía mais dinheiro do caixa da empresa. Mas isso é controlado, por isso tem que analisar e entender o que cada empresa faz com o dinheiro dela. Vamos mostrar aqui, além disso, os investidores analisam o fluxo de caixa antes de fazer qualquer investimento, porque é a garantia de que a empresa tem bases financeiras sólidas e capaz de gerar fluxo de caixa líquido positivo, honrar a obrigação e pagar dividendos. A empresa que gera muito caixa é uma excelente empresa normalmente, tá? Lógico, não é só isso que você analisa, mas um bom fluxo de caixa, sem dúvidas, é a base de uma boa empresa. Aqui um exemplo.
Aqui, ó, como eu já disse, separação das atividades operacionais, de investimentos, financiamentos e o caixa livre, as disponibilidades no final do período. Vamos lá, atividades operacionais, entra aqui, recebimento de clientes, paga fornecedores, funcionários, imposto, credores, então resultado das atividades operacionais. Atividades de investimento, entra o dinheiro aqui, recebimento de venda de um imobilizado, por exemplo, vender um carro, vender uma fábrica, aí aquisição de um outro ativo, recebe dividendos. As atividades de financiamentos, vamos lá, novos empréstimos, paga empréstimos, emite debêntures. Debêntures é a emissão de dívidas. Debêntures é um investimento em renda fixa na qual uma empresa, por exemplo, Petrobras, Vale, elas emitem dívida e acaba sendo um investimento em renda fixa. Por exemplo, você vai ser remunerado como renda fixa. Não é um investimento que me atrai muito, mas é basicamente quando a empresa ela contrai dívidas e não diretamente com um banco, por exemplo, mas ela pode fazer isso para outros investidores irem comprar esses títulos e a empresa contrai dívidas, pega esse dinheiro, entra aqui nas atividades de financiamento. Integralização de capital, paga dividendos, né? Quando a empresa vai pagar os dividendos dela, o dinheiro sai do caixa. Daí, resultado, disponibilidades geradas pelas atividades de financiamento. Então, aqui no resultado do fluxo de caixa, a gente vê o caixa que a empresa tinha no início, o caixa que a empresa teve no final desse período contábil e teve um aumento ou diminuição do caixa da empresa. Então, onde a gente pega todas as informações, no site de RI, nos releases que a empresa disponibiliza, tem todas as demonstrações financeiras, muito mais coisa. E se você quiser ver um vídeo na prática em que eu uso indicadores e faço uma análise utilizando tudo isso, vou deixar na descrição, já deixei no card. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, manda para outra pessoa, porque é um vídeo que deu muito trabalho para fazer, tá? Consegui todo esse material, preparar para você e disponibilizar gratuitamente. E se você quiser se aprofundar ainda mais em investimentos do absoluto zero até investimento exterior, passando por tudo isso aqui, ver como Warren Buffett analisa tudo isso aqui, eu mostro lá no meu e-book completo, link aqui na descrição, para você formar uma estratégia, diversificar. Tem o meu e-book gratuito também, mas se você quer se aprofundar de verdade, o meu e-book completo sobre investimentos também está aqui na descrição, vale muito a pena conferir. Tá bom? É um material também extraordinário, fruto de mais 3 anos estudando investimentos. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele possa ter te ajudado a aperfeiçoar e aprender mais sobre as demonstrações financeiras e te ajudar a analisar melhor as suas companhias, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo e fui!